Glória a Deus. Com muita alegria, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, adorando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom é estarmos na casa do Senhor. O salmista diz que na casa do Senhor Ele manifesta a sua bondade. Então nós nesta noite somos alvo da bondade do Senhor. Estou muito feliz. Só é maior que a minha felicidade, a minha responsabilidade de estar aqui nesta noite, mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. E com alegria no meu coração, quero louvar a Deus pela vida do pastor Zilmar Miguel, presidente dos Gideões, sua esposa, irmã Maria Inês, pela diretoria dos Gideões, pela diretoria desta igreja. Também louvar a Deus pela vida do pastor Silas, irmã Miralva, que são meus amigos, são pessoas que aprendi a amar. Louvar a Deus pela vida dos pastores, dos pregadores que aqui passaram, ministraram. Também agradecer a Deus pela vida do irmão Adão, da irmã Cássia, que tem feito o nosso translado com tanto carinho e devoção. Louvar a Deus pela vida dos irmãos. Já vi o rostinho de muitos amigos que nesta caminhada o Senhor me presenteou. Queridos, sem mais delonga, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Tenho certeza que já passaram grandes homens de Deus que vão ministrar a palavra do Senhor. E eu digo, pastor Lucier, que prefiro estar na olaria do que estar na prateleira. Quando preciso ministrar para uma igreja, a igreja de Jesus, né? Um povo que veio sedento por ouvir Deus falar, eu me sinto numa responsabilidade muito grande. Quem prega sabe disso. Estar na olaria é sobre você, mas estar na tribuna é sobre o que você carrega. E muitas vezes eu vou dizer para os irmãos o porquê da minha preocupação. É porque eu sei que muitos vieram aqui como bons compradores. Eles sabem o que quer, mas no nosso meio existem os especuladores. Eles não querem comprar nada, eles não querem adorar, eles não querem nada. Eles querem manusear o vaso, criticar, aborrecer, discriminar e falar o que não deve. Então não é fácil estar na prateleira, mas eu louvo a Deus por esta grande oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui com esta igreja, com este grande trabalho dos Gideões Missionários, 40 anos dos Gideões Missionários. Eu gostaria que você, pegando o gancho daquilo que o pastor Silas disse, sobre algumas pessoas que criticam e criticam muito mesmo nas redes sociais, né? Porque quem não coopera, irmão, ele só critica. Porque quem contribui, ele não critica. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, por favor, entenda: ninguém engana muita gente por muito tempo. Não. Se você crê que esta obra é séria, levante a sua mão. Aleluia. Eu sei que Deus está no governo. Aleluia. E quero louvar a Deus por aqueles que têm rompido ao longo desses 40 anos, irmãos, fazendo esta obra. Pastor, saudosa memória, pastor Cezinho, que começou esta obra. Depois veio o pastor Zilmar, que pegou momentos difíceis, uma sucessão. Depois a pandemia, o pastor Silas sabe disso. Mas o Senhor tem sustentado
E eu estou feliz de veras por fazer parte desta tão grande obra. Abra sua Bíblia, livro do profeta Abacuque, capítulo 17, capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, aleluia, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Podeis assentar. Os irmãos que por reverência sentiram de ficar em pé diante da leitura da palavra do Senhor. Quando o pastor Zilmar me ligou, me fazendo esse convite, e é um convite que não tem como não aceitar, porque uma obra de doação mesmo para o reino de Deus, eu coloquei no meu coração em buscar a Deus uma palavra para este momento. Eu quero dizer aos irmãos que toda palavra de Deus, ela vem para nos alinhar ao propósito dele. Eu vou repetir: toda a palavra de Deus, ela vem para nos alinhar, ajustar ao propósito dele. E isso eu chamo de misericórdia, porque nós não queremos os propósitos de Deus. A gente às vezes diz isso, mas nós não queremos. Mas mesmo assim, Deus vem com a sua palavra e vem nos ajustando à sua vontade. Isso é a manifestação da maravilhosa graça. Eu quero que você comece a entender. Um dia eu preguei aqui nos Gideões, porque nós costumamos criticar, né, irmãos? E alguém disse assim para mim, um pregador, quando eu saí, ele disse assim para mim: que coisa terrível, só eu falei sobre missão, ninguém mais? Não é um trabalho de missão? E eu entristeci com aquela palavra e eu fui para a oração. E o Senhor disse isso ao meu coração: toda a minha palavra, ela vem para alinhar ao meu propósito. Então abra o seu coração, porque toda pessoa alinhada ao propósito de Deus, ela contribui, ela ora, ela faz missão. Então todos aqueles que passaram trazendo uma palavra genuína, é uma mensagem de Deus para nos alinhar neste tempo tão difícil ao propósito divino. Quando eu abro o livro do profeta Abacuque, não quero minuciar os textos, não quero exaurir nada, né? Totalmente desse texto, aliás, mas Abacuque significa aquele que abraça, aquele que se apega. Abacuque faz jus ao seu nome, pois ele alcança uma fé firme ao lidar com as situações difíceis. Por isso ele é chamado aquele que se apega. E quando nós olhamos para o livro do profeta Abacuque, e ele traz com ele, o primeiro versículo diz, o peso ou o fardo que ele estava carregando. Alguns escritores dizem que Abacuque pode ter vivido para testemunhar a queda de Jerusalém diante da Babilônia em 586 anos antes de Cristo. Mas eu quero já começar a aplicar essa palavra,
tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. O livro do profeta Abacuque, irmãos, difere dos demais livros proféticos. Preste bem atenção. Pelo fato que o profeta Abacuque, ou o livro do profeta Abacuque, consiste num diálogo entre Deus e ele. Em lugar de que os outros profetas, eles vieram para proclamar às nações. Então Abacuque não veio para sair às nações proclamando um arrependimento. Abacuque era um profeta do diálogo, do silêncio, né? Então a primeira ordem que eu quero chegar com os irmãos aqui, eu passei algumas madrugadas sem dormir com esta palavra e eu não vou levar de volta. Quem me conhece sabe que eu não sou de muita firula. Eu gosto da palavra, porque a palavra é poderosa. A palavra trabalha como martelo que esmiuça a penha. A palavra trabalha como espada que perfura. A palavra trabalha como fogo que queima. Quem ama a palavra, levante a sua mão e diga: fala, Senhor. Mas porque fulano prega assim, ciclano não prega bem, fulano é... A gente vê isso muito, irmãos. Mas quem é usado por Deus é quem pula muito. E começa as nossas avaliações, esquecendo que quem avalia é o céu. Quem avalia é o céu, a sua sinceridade e o cumprimento do propósito para o qual você foi chamado. Se Abacuque fosse profeta, pastor Cida, nos nossos dias, ele não estaria nas grandes tribunas pregando, porque ele não era um profeta da eloquência, ele não era um profeta dos gritos, das firulas, não. Abacuque era o profeta do silêncio. Abacuque era o profeta que intercedia pelo povo a Deus. Ele não foi chamado para aparecer nos cartazes, irmãos. Ele não foi chamado para aparecer na mídia, mas ele está aqui no cânon sagrado para nos ensinar que Deus usa de várias maneiras e como Ele quer. Chegou a hora, irmãos, me permita dizer, porque não são só vocês que estão ouvindo e que estão assistindo, mas existem milhares de pessoas pelas redes sociais. Chegou a hora, pastor Lucier, de moralizar os nossos púlpitos. Isso não vem do meu coração, isso foram muitas madrugadas que o Espírito Santo dizia para mim: chega de ficar falando de A e de B. Aleluia. Vamos fazer a nossa parte. Não sei se você foi chamado para ser um Jeremias, se você foi chamado para ser um Isaías, um Amós, ou se foi chamado para ser um Abacuque. Faça o que Deus colocou no seu coração para fazer. Vamos moralizar. Aleluia. Deus. Irmãos, me desculpa ter que dizer, eu sou crente. Eu digo sempre desde que nasci. Quando nasci, meus pais já eram pastores. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu costumo dizer, eu conheci os áureos dias da Assembleia de Deus. Eu sei o que é comida boa. Eu sei discernir o que vem e o que não vem. Eu sei que quando Deus fala com o homem, ele permanece de pé e muda de vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A gente tem visto isso nas redes sociais. Se você subir para pregar a palavra, pregue a palavra.
Fale a palavra e deixa Deus fazer, irmãos. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Assim diz o Senhor. Eu não tenho como fugir disso. Se o Espírito Santo não te convencer, não será eu que vou te convencer, mas eu sei que Ele está aqui nesta noite e está nos convencendo. Porque vocês sabiam que existe pregador especulador também? Não foi ele que construiu o vaso. E aí ele começa a tocar, criticar. Ah, mas eu queria um vaso com um pescoço mais comprido. Eu queria um vaso que falasse assim: pregador, para mim tem que ser assim. Não é assim, irmãos, não é assim. E começa a contaminar o púlpito com essas falácias. Precisamos moralizar com a palavra. Pregue a palavra. Profeta Abacuque não foi chamado para pregar às nações. Eu quero dizer para os irmãos que ainda existem profetas. Ainda existem. Vocês sabem que os Correios foi uma das instituições que levaram o prêmio de instituição mais confiável no Brasil. Sabe por quê? Porque a carta sai da mão do remetente, chega na mão do destinatário sem violação. Ainda existe profeta que pega de lá, traz para cá e não viola a mensagem. Não viola para ter ibope, para agradar, para ter visualização. Diga para quem está do seu lado: se a carta é para você, ela vai chegar intacta. Ela vai chegar como saiu de lá. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Porque eu digo que tem que moralizar os púlpitos. Irmãos, desculpa aí, eu disse para os irmãos que eu sou crente desde pequena. Será que com 55 anos eu ainda não aprendi a linguagem do céu? O que é de Deus e o que não é de Deus? Eu fico perguntando, pastor Lucier, desculpa citá-lo, eu fico questionando, irmãos. Me desculpa, mas eu vou ter que falar. Porque tanta histeria nos nossos púlpitos. E eu fico procurando fundamento nisso e não acho. Se alguém achar fundamento nessas histerias, me passa, porque eu quero saber. Ou vocês não estão percebendo? Eu achei bonito aqui. O irmão que veio do Nordeste cantou sobre Naamã. O irmão que canta na praça cantou. Maria Clara cantou. A mensagem louvada foi passada. Não precisou de firula. Não precisou mascarar um poder que não existe. Porque o poder de Deus se manifesta aonde há santidade. Eu não sei, irmãos. Eu digo às vezes para o meu marido: parece que eu estou na contramão. Eu fico procurando Jesus e não acho. Como Maria Madalena chegou lá, eu vim procurar ele, ela para estar aqui, mas não está. Irmãos, a palavra vem para alinhar. Diga para alguém que está do seu lado: você vai se alinhar. E você vai cumprir o propósito de Deus nessa terra. Vamos parar de criticar. Vamos moralizar os nossos púlpitos, irmãos. Urgente. Eu vou ter que falar isso aqui. A coisa está pegando uma velocidade, pastor,
que parece que ninguém mais segura esse trem. Aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa: existe um que desencarrilha esse trem, faz ele parar, porque a glória é para ele, o louvor é para ele, a adoração é para ele. Talvez eu seja muito parecida com o profeta Abacuque, porque eu questiono com Deus, e questionar com Deus não é errado. Abacuque começa fazendo algumas perguntas, e as perguntas feitas nesse livro parecem com as nossas perguntas. Nós somos muito semelhantes a Abacuque. Às vezes, irmãos, a gente até se veste de uma santidade para dizer: Senhor, o Senhor não está vendo fulano impecável em cima do púlpito? Senhor, até quando, Senhor? Senhor, quando que o Senhor vai fazer? Às vezes, irmão, não é nem pelo zelo da casa de Deus. Sabia disso? Às vezes não é nem pelo zelo, é só para se mostrar que é mais santo do que o outro. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a igreja ainda continua sendo de Jesus. Ele cuida da igreja. A igreja dele ainda está aqui na terra, viva, esperando o arrebatamento. Nós nos parecemos muito com Abacuque. Nossa tendência é basear, é buscar com maior intensidade o livramento quando nós estamos passando por sofrimento. Mas muitas vezes, irmãos, e por que não dizer na maioria delas, olha, escute aqui, eu gosto que a pessoa entenda o que está ouvindo. Muitas vezes, ou na maioria delas, Deus usa o sofrimento temporário para que lembramos, ou para que tenhamos nossa atenção voltada para o que é eterno. É isso que Deus traz para o profeta Abacuque. E quero pregar nesta noite com o tema: nossa esperança precisa estar nas poderosas obras de Deus. Vou repetir: nossas esperanças precisam estar nas poderosas obras de Deus. Vocês sabem que tem mais gente desviada fora do que crente dentro. Quem sabe disso? E Deus está preparando para a última hora um povo que confia nele. Não tem algo mais espetacular na vida de um cristão do que confiar plenamente no Senhor. E Abacuque questiona, e Deus começa a dizer para Abacuque no capítulo 1, versículo 6: tem uma coisa, porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Sabe o que Deus estava dizendo para Abacuque? Abacuque, fui eu que criei um povo, eu que levantei os caldeus, e eles vieram só com uma missão nessa terra e já vão morrer. E qual é a missão? Você sabe qual é a missão dos caldeus? Afligir Judá, trazer aflição para o povo de Deus. Tem gente, irmãos, que não adianta você gastar o seu latim com ele. Ele foi levantado, suscitado só para causar aborrecimento, só para te entristecer. Mas Deus diz para Abacuque: eles vão levantar, vão oprimir meu povo, mas depois não vão existir mais. Misericórdia, irmãos. Diga para quem está do seu lado: para que você foi levantado? Por que Deus te levantou nesse tempo? Foi para aborrecer seu irmão? Foi para maltratar? Foi para amargar a vida de alguém? Porque tem gente que nasceu para amargar a vida de alguém. E Deus diz para Abacuque, e diz: sabia, Abacuque, que o cavalo deles são mais ligeiros do que os leopardos? Pensa num povo ruim, pensa num povo ligeiro para fazer o mal. Eles são mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a terra.
Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. E quando Abacuque ouve, irmãos, porque a resposta de Deus para Abacuque não foi o que ele queria ouvir. Eu não aguento mais, irmãos. Desculpa eu ter que falar isso aqui. Esses crentes que ficam querendo forçar. Deus faz assim, Deus fala comigo, meu irmão. Você esqueceu que Deus é soberano? Você esqueceu que Ele fala quando Ele quer, Ele faz quando Ele quer. Aleluia! Esse é o caminho do verdadeiro cristianismo. Submeter a soberania de Deus. Aonde nós estamos aprendendo a botar Deus na parede. Aleluia, aleluia. Aí no verso 12, Abacuque reconhece a incondicional prioridade de Deus sobre o universo. E essa verdade de Abacuque, ela foi celebrada no Antigo e no Novo Testamento. Olha o que ele diz: não és tu desde sempre, Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, por juízo o puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Diga para quem está do seu lado, é melhor você entender logo. Irmãos, até quando Deus não veio para Abacuque e veio satisfazer o desejo de justiça de Abacuque? Era bom o desejo de Abacuque, sim ou não? Mas Deus não veio satisfazer o desejo de Abacuque. Ele diz: eu vou punir Israel. O que Deus estava querendo dizer a Abacuque: quero que você tenha fé nos meus atos, mesmo quando você não estiver entendendo, Abacuque. Sabe por quê? Porque eu vou te dar uma palavra nessa noite. Porque o justo viverá pela sua fé. É o tema central do livro de Abacuque. Irmãos, será que é difícil nós entendermos que Deus sempre vai punir Israel pelo seu pecado? Será que é difícil entender? A gente está aí metendo a boca no que está acontecendo na nossa nação. Será que está difícil de compreender que Deus sempre punirá Israel pelo seu pecado? Fomos nós que saímos da linha. Fomos nós que achamos que ir para as ruas gritar era mais poderoso do que dobrar o joelho e orar. Sabe o que fizemos? Pegamos a chave, jogamos fora e ficamos aí batendo de porta em porta. Ou você nunca aprendeu que a oração é a chave que abre todas as portas? Quando você ora, o céu para. Levante sua mão, eu vou repetir. Quando você ora, o céu para. Quando você ora, o céu para. Sabe que literalmente, quando você dobra os joelhos para orar, literalmente, um anjo já chega do seu lado. Tem gente procurando igreja não sei na onde para ver anjo. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Mas a Bíblia diz que os anjos são seres ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quando você dobra o seu joelho, ele já chega com uma vasilha para recolher sua oração. Vai enchendo, ele leva, volta, leva, volta. Há um chamado para a igreja brasileira voltar para o lugar da onde ela nunca deveria ter saído. Voltar ao primeiro amor. Voltar às práticas das boas obras. Aleluia. Eu vou caminhando, irmãos. E Deus descreve quão terríveis são os caldeus. Mas Abacuque entende, reconhece a incondicional prioridade de Deus no seu universo. E quando ele reconhece a prioridade de Deus, um pensamento relâmpago da fé brilha lá na sua alma.
Ele ouve Deus descrever quem eram os caldeus. Ele exalta Deus pelo que Deus é. Mas de repente uma luz brilha lá na sua alma. Ele diz: nós não morreremos. Eu vou ter que falar. Nós não morreremos. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Aleluia. Abacuque diz: mas nós não morreremos. E a gente reconhecer, irmãos, preste bem atenção, essa vontade de Deus, essa prioridade de Deus. Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, a minha prioridade não é responder sua oração por justiça. A minha prioridade é punir Judá. Eu vou falar, irmãos, de novo. Esses crentes, irmãos, carinha de anjo que tem por aí. Ai, mas Deus, eu não sei porque estou sofrendo. Deus não me ouve. Deus não me responde. Deus não me dá o que eu peço. A prioridade de Deus não é dar o que você pede. A prioridade de Deus é punir Judá, é corrigir Judá, para que no dia do arrebatamento você suba e não fique aqui. Aleluia. E tendo essa compreensão da vontade de Deus, é necessária para a nossa compreensão de quem é Deus. Eu vou repetir. Essa compreensão dessa vontade incondicional, dessa prioridade de Deus, é necessária para mim e para você, crente, preste atenção. É necessária para a sua maior compreensão de quem é Deus. Deus não é profeta manipulável. Tá, irmãos? Ele disse para Moisés: comigo não tem esse negócio de aceitação de presente, de abracinho, não. Não quero saber se você é poliglota, se você fala 20 idiomas, se você profetiza o dia todo. Isso não me encanta. Não. O que importa para mim é a minha prioridade incondicional. Eu vou fazer aquilo que vim fazer, aquilo que me propus fazer, para o bem do meu povo. Aleluia. Aí, vendo Abacuque que a vontade de Deus não seria feita, Abacuque então muda, irmãos, o seu tom de oração e transforma esta oração em cântico. Quando a gente olha para o capítulo 3, eu vou correr um pouquinho. Quando o profeta Abacuque faz esta oração, aqui eu vejo um pedido de avivamento. Como eu disse, irmãos, vou repetir, não é essa histeria que a gente está vendo, é um pedido de avivamento. Quando Salomão inaugura o templo, que ele ora e a glória enche o templo, o povo não fica lá dizendo: nossa, que obra linda que Salomão fez, louvado seja o profeta. Não, a Bíblia diz que eles se irromperam em glória e diziam: Deus é bom, Deus é bom. Avivamento é reconhecer a bondade de Deus. Você está aqui porque Deus é bom, porque Deus é bom. Abacuque veio fazer um pedido de avivamento. Eu não sei se tem alguém aqui como eu, que anda desassossegada, atribuindo movimentos a Deus que não é de Deus. Meu Deus, que glória! Sai do culto, não sabe o que foi pregado, não muda de vida, não tem direção, vive na murmuração. Avivamento produz arrependimento, mudança de vida. Abacuque veio pedir: eu quero um avivamento. Este texto do capítulo 3
contém duas declarações de Abacuque, que são seguidas por 3 pedidos de Abacuque. Preste atenção. Para quem Abacuque estava pedindo avivamento? Para os remanescentes. Essa palavra remanescente, ela não parece ser uma palavra tão positiva, porque às vezes algumas pessoas dizem, a remanescente deve ser um resto, algo que sobrou, e sobra nunca é bem-vindo. Mas no Antigo Testamento, na língua hebraica, existem várias traduções em português para a palavra remanescente. Escute aqui para mim. Veja para quem você está orando. Veja para quem você está pedindo. Abacuque estava pedindo pelos remanescentes fiéis. E sabe quais são as traduções para o português do hebraico da palavra remanescente? São várias palavras para expressar isso aí. Remanescentes são aqueles que sentiram fome, são aqueles que passaram por divisão, são aqueles que viveram escândalo, são aqueles que passaram a passagem do tempo, mas não desistiram. Esses são os remanescentes. Veja a condição dos remanescentes. Olha o que Anani disse para Neemias: sabe os nossos irmãos que lá ficaram em Jerusalém, os remanescentes, eles estão vivendo em miséria e em dor, mas eles não desistem. Eles continuam dizendo: Jerusalém é minha pátria, Jerusalém é minha pátria. Remanescente está dizendo: a minha pátria não é aqui, a minha pátria é Jerusalém. Eu não desisto de Jerusalém. Pode vir os escândalos, pode vir a fome, pode vir a divisão, pode vir a escassez. Os remanescentes estão lá insistindo. São aqueles que não desistem da sua fé. Eles sabem em quem tem crido, eles sabem que Deus é poderoso, eles sabem que a sua pátria é Jerusalém. Não desista de Jerusalém. É para esses que Abacuque estava orando. É para estes que não desistiram, que insistiram, que resistiram, é que Abacuque estava pedindo. Remanescente, irmão, não é qualquer pessoa. Tem gente que não aguenta um puxão de orelha que já se desvia, sim ou não? Remanescente bate nele aqui, bate nele colar, e ele está ali firme, resistindo. O vento sopra para a direita, sopra para a esquerda, leva ele lá no chão, mas ele levanta e ele diz: o meu lugar é Jerusalém, daqui eu não saio. Sobe gente no púlpito, joga o verde para ele, critica ele lá no banco. Ele diz: você está enganado, você está batendo no lugar errado. Porque quem vai ter que sair é você, porque daqui eu não saio. Aleluia. Quantos remanescentes tem aqui nesta noite? Escute, tem alguém intercedendo pelos remanescentes. Já não é mais o profeta Abacuque, agora é o Espírito Santo. Aleluia, irmãos, eu estou sentindo a presença gloriosa do Senhor aqui. Oh, aleluia, aleluia. O primeiro pedido que Abacuque faz para os remanescentes: Senhor, eu entendo que avivamento é que o Senhor faça de novo os seus feitos e realizações impressionantes que o Senhor fez no passado. Aí tem gente que não acredita mais e ele fica criticando. É porque esses crentes saudosistas, não é nada disso, saudosismo não, irmãos. Abacuque era saudosista? Não.
Abacuque diz: Senhor, o que eu quero que o Senhor faça de novo, avivamento para mim, a manifestação dos seus feitos terríveis nos nossos dias. Que o Senhor traga de novo os seus feitos, Senhor. Irmãos, quem já viveu os feitos miraculosos do Senhor, levante a sua mão e peça: Senhor, eu quero viver este avivamento. Torne a fazer, Senhor, para estes remanescentes aquilo que o Senhor fez no passado em favor de Israel. Que tudo aquilo que o Senhor fez, o mar que abriu, as pragas que o Senhor enviou no Egito, a morte de Faraó, que o Senhor faça com que os remanescentes experimentem no nosso tempo. Irmãos, o povo está com uma falação que Deus vai te dar, vai fazer agora, aqui, acolá. Meu irmão, para com essa brincadeira. Para com essa brincadeira. Avivamento é quando nós experimentamos os feitos tremendos do Senhor. A gente vê, não precisa ninguém falar, a manifestação do poder do Senhor. O segundo pedido de Abacuque para os remanescentes, ele pede ao Senhor: Senhor, manifesta a sua onipotência. Abacuque não pede para Deus manifestar o amor, para Deus manifestar a glória. Ele entende que avivamento é a manifestação da onipotência de Deus. Isso engloba o governo de Deus, o poderio dele. Abacuque conhecia, de ouvir falar, os feitos onipotentes de Deus. Irmãos, os crentes hoje estão andando de muleta, de bengala. Tudo eles precisam do profeta tal, da oração de tal, de ciclano, de fulano, porque eu quero ouvir fulano. Quem é você para escolher quem Deus quer usar? Ouça o que Deus está dizendo. Abra o seu coração para esta palavra, meu irmão. O terceiro pedido de Abacuque para os remanescentes fiéis, ele pede que o Senhor se lembre de exercer sua misericórdia. Senhor, enquanto o Senhor estiver exercendo a sua justa indignação contra os apóstatas de Judá, usa de misericórdia com os remanescentes. Irmãos, todo grande avivamento é precedido, escreve isso, por juízo. Eu vou repetir. Todo grande avivamento é precedido por juízo. Abacuque sabia disso. E o Senhor disse: Senhor, quando o Senhor lançar a sua justa indignação, irmãos, o vento soprou, mas vai soprar mais forte ainda. Eu estava na madrugada orando e Deus falando comigo: não experimentaram ainda o que é vento. Eu vou repetir, irmãos, vocês vão ser testemunha. Deus trará a sua justa justiça sobre os ímpios apóstatas de Judá. Escute aqui comigo. A gente está esperando que Deus trate com quem está lá fora, mandando e desmandando. Só que Deus vai tratar com os de dentro, irmãos. Deus já começou, vocês estão vendo, Deus está limpando os púlpitos. Ou não está, irmãos, ou vocês não estão enxergando? Aí Abacuque sabia o peso da mão do Senhor. Ele disse: Senhor, avivamento para mim é sentir repousar a sua misericórdia sobre nós. Irmãos, o que você precisa, olha aqui para mim, não é de casa, não é de carro, não é de bens materiais. Nesse momento, o que você precisa é estar debaixo da misericórdia do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia!
Abacuque implora: Senhor, manifeste a sua misericórdia sobre os remanescentes, Senhor. Ele implorou. Irmãos, Abacuque ora sabendo que eles não mereciam ser avivados. Seja coerente, meu irmão. Seja coerente. Para com essa anarquia. Vai receber, vai fazer, vai acontecer. Deus nas... Irmão, para com isso. Se Deus não mandar, não fale nada. Feche a sua boca. Não queira ser melhor do que Deus nesse tempo. Peça misericórdia para não ser alvo do juízo de Deus. Aleluia. Peça misericórdia. Abacuque implora. Abacuque pede pelos remanescentes um avivamento. Aí vamos para o texto que eu li. Eu quero terminar. Do capítulo 17. O verso começa com uma conjunção. Porquanto. Porquanto é uma conjunção. Isto conecta este versículo 17 ao versículo que o antecedeu. Escute aqui. Olha o versículo que antecedeu o 17. É isso que a palavra porquanto ou embora está dizendo aqui. Olha o que Abacuque diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Olha a situação de temor de Abacuque. Eu estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier para destruir o seu povo. Abacuque, irmãos, ele teve como que uma visão. Ele viu que com a espada virá fome, que a invasão trará desolação. E nessa quase visão de Abacuque, talvez pelo ataque dos babilônicos ou pelo problema da natureza, ele viu a região da Judéia desolada. Foi isso que Abacuque viu. Por isso que o verso 16 está ligado ao verso 17. Quando ele vê, e ele diz: me proteja no dia da angústia, quando o Senhor vier contra o povo que nos destruirá. Aí ele diz: todavia, eu, ainda que a figueira não floresça. Ele viu esse cenário, irmãos, do maior fruto ao menor, do figo até a azeitona, sem nada. Ele está dizendo: não tenha eu esperança nisso daqui. Não haja sinal nenhum, que eu não estou vendo sinal nenhum. Irmã Madali, a senhora veio pregar uma mensagem para fazer o povo ter medo? Não. Mas a visão que Abacuque viu é a mesma que os remanescentes estão vendo. Se nós continuarmos brincando de ser crente, brincando de ser igreja, Deus vai agir. E ele olha e diz: ainda que a figueira não floresça. Ele chega ao fim do seu cântico, entendendo o que Deus quer de nós. Ele diz: já estou vendo a terra desolada. Eu já estou vendo a figueira sem fruto. E ele diz: ainda que a figueira não floresça. Irmão, se não florescer, não tem fruto, não tem esperança nenhuma. Ainda que não me resta nenhuma esperança. Irmãos, olha aqui para mim. Tem hora que a gente está assim, irmãos. Será que vai mudar? Será que ainda tem esperança? Será que nós vamos voltar para o trilho? Será que nós vamos viver o verdadeiro avivamento? Aleluia!
Ou os remanescentes não estão gemendo, irmãos? Ai, a surigadava súdicas. Ele diz: nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e dos campos não haja mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Aí ele começa, e aqui ele repete a sua confiança em Deus. É isso que eu quero falar. Não há nada mais importante na vida de um cristão do que a sua confiança inabalável no Senhor. Ainda que eu não veja esperança. Aí ele entra no verso 18. Todavia é uma conjunção adversativa. Serve para introduzir uma oposição ou uma restrição ao que foi dito anteriormente. Ele diz: todavia, ainda que eu não esteja vendo nada, uma restrição, uma oposição ao que ele estava vendo, que ele estava presenciando. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você: não menospreze a força da alegria. Paulo diz: alegrai-vos. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Crente não pode estar triste. Não menospreze a força da alegria. Todavia, mesmo que a situação esteja difícil, nos campos não tenha mantimento, a terra está infértil, a terra não tem fertilidade, porque tem hora que não brota nada, irmão, nem dentro da igreja. É verdade ou não é? Você ora e nada muda. Não que eu ore muito, irmãos, mas às vezes para Deus mostrar alguma coisa para a gente é muitos dias. E esse povo tem uma facilidade de despejar 20 profecias de uma vez. Da onde eles compram essas coisas, irmãos? Não é do céu não, querida. Pare de ser enganada. Confie no Senhor. Se alegre no Senhor. A sua força vem dEle. E como ele faz para confiar? Ele baseia seu conhecimento de que todas as esperanças humanas falharão. Ele baseia o seu conhecimento que, embora todo sustento e apoio falhe, ele enumera um que é maior do que todas as coisas. Todavia, eu me alegrarei no Deus, exultarei no Deus da minha salvação. O que deve produzir alegria no seu coração é a salvação. É seu nome escrito no livro da vida. Para você não há mais condenação. A cédula que era contra você foi rasgada. Jerusalém é sua pátria. Aleluia. Aleluia. Eu vou terminar. Sabe o que eu aprendo aqui? Aqueles que, quando plenos, cheios, fartos, desfrutam de Deus em tudo, são os mesmos que, quando esvaziados das suas expectativas, como Abacuque, eles podem desfrutar de tudo em Deus. Uma coisa é estar abastecido e desfrutar de Deus em tudo. Outra coisa é estar sem nada, esvaziado e ainda desfrutar de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do Deus da sua salvação. Abacuque, quando tem aquela visão, ele não se limitou, irmão, já vou terminar, presta atenção, a praticar o pensamento positivo. Ô irmão, como tem de coach nos nossos públicos. Pensamento positivo, figuinha, vai dar certo. Não. Ele não se limitou a praticar o pensamento positivo
E também ele não praticou a rejeição, a ideia de que a figueira estava estéril e que os estábulos estavam vazios. Porque tem crente que está assim: não, isso não está acontecendo sim. A figueira não está florescendo, meu irmão. Não tem fruto na vide. Sabe o que é isso? Nós não estamos desfrutando da verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria é na salvação. Não é no que você sente na sua alma, mas é o que você sente no seu espírito. Alegria da salvação. É por isso que Davi clama: torna a dar-me alegria da salvação. Abacuque, em vez disso, ele viu os problemas como eles eram. Irmãos, tem gente que gosta de ser enganado, sim ou não? Ele está vendo que não é e ele quer acreditar que é. Aonde vocês viram que existe sapatinho de fogo, irmão? Canela de fogo, venda de dragão, paralelepípedo de Jeová, essa chacotice no púlpito, essa brincadeira, e vocês acham que isso é bonito? Vocês não vieram para um parque de diversão, vocês vieram para se ajustar à palavra de Deus. Levante-se, fique de pé que eu vou terminar. Aleluia! Para conhecermos Deus, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Pela sua confiança, Abacuque diz: o Senhor Deus é a minha força. A força que você louva é a força que te segura. Quem é a sua força? Ele diz: a minha força é o Senhor Deus. Ele, somente Ele, fará com que os meus pés sejam como os das servas. Ele pensou nas servas correndo pelos altos montes, sem nunca perder o equilíbrio, o passo e nem cair. Mais do que isso, as servas, elas são cheias de vida e de alegria. E assim no verso 19, Abacuque termina uma das magníficas peças de poesias na escritura, que embora Deus não houvesse derramado sobre o povo de Israel uma tolerância, mas encheu eles de temor e terror. Escute aqui: eu não sou melhor do que Deus, nem quero ser, nem nunca vou ser. Se Deus encheu aquele povo de terror e de temor, o que eu vou vir aqui e vou dizer: está tudo bem, está lindo como estão, tão bonitinho para foto, vai assim que vai dar certo? Não vai dar certo não, porque Deus é santo, porque Deus é santo, porque Deus é santo, porque Deus é santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele diz: eu me alegrarei no Senhor. Alegrar-se no Senhor leva o homem para a sua força. Alegrar-se no Senhor vai te proporcionar caminhos mais leves na vida. Alegrar no Senhor nos traz comunhão com Deus. O que Deus quer de nós, Ele nos quer que nós sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Vem a divisão, vem os fake news, vem as calúnias. Os remanescentes estão como o monte de Sião, não se abalam, não se abalam. Jerusalém é minha pátria, de Jerusalém eu não saio. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde está a minha esperança. Ainda há esperança para o justo. Confie no Senhor, confie
Senhor. O cantor Mateus, por favor. Mateus, né, pastor? Venha louvar ao Senhor. Irmãos, a coisa melhor que tem é andar com uma pessoa confiante, sim ou não? Já pensou aquela pessoa que é pessimista? Não vai dar certo? Tenho medo, é perigoso, Deus não vai fazer? O crente precisa mostrar a sua identidade. Qual é a identidade do crente, irmãos? Não é roupa, não é cabelo, não só. Identidade do crente é confiança em Deus. Eu confio nele, ainda que a figueira não floresça. Agora tem gente que está vendo a figueira não florescer. Aí ele pega uns galinhos desse artificial, irmão, e coloca, e o povo diz: oh, é Deus, é Deus. Não é Deus nada. Não está florescendo. Larga de pensamento positivo. Mas irmãs, isso é fé, isso não é fé. Fé é enxergar a desolação, mas mesmo assim permanecer alegre no Deus da sua salvação. Aleluia. Avivamento traz confiança em Deus. Nunca vi falar de um crente avivado que não confia em Deus. Porque a própria confiança é um combustível que te aviva todos os dias. Se amanhece, o dia está nublado, não é, cantora? O céu está cerrado, todo mundo reclamando, e você está aqui dentro. Eu sei que dias melhores virão. Aleluia. Irmãos, isso é para crente avivado. Eu acho lindo isso. Aleluia. A coisa está feia. O desemprego bate na porta. O câncer chega. Aleluia. Mas ele está movido por essa confiança. Oh, aleluia. Confie no Senhor. Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele quer te ver como os montes de Sião. Confie, minha irmã, confie, 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 confie no Senhor. Cadê o cantor? Vai cantar, pastor? Pode cantar, Mateus. Enquanto o Mateus cante, eu quero convidar os remanescentes fiéis, aqueles que insistem, aqueles que resistem e aqueles que não desistem. Essa luta temporária aí é só para te mostrar as coisas eternas, irmãos. Confiança. Vai descansar, vai, minha irmã. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus. Pode cantar, Mateus. Enquanto o Mateus canta, você vai dizer para o Senhor: Senhor, lembra de mim, eu sou um remanescente. O vento passou, a discórdia entrou, a divisão veio, o escândalo veio, mas eu estou aqui, Senhor.